Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React da coletiva após a partida de ontem. O Palmeiras venceu o Independiente del Valle por 2-1, garantiu a classificação para o mata-mata da Libertadores e o professor Abel Ferreira, ao lado do Gustavo Gomes, deu a entrevista para os jornalistas. Vamos ver o que os dois têm a falar sobre a vitória de ontem, que foi marcada por um episódio histórico, que foi o 36º gol do Gustavo Gomes, tornando-se o maior zagueiro artilheiro da história do clube, algo que parecia inalcançável. A marca do Luiz Pereira, ele alcançou e tem tudo para ser isoladamente o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. É só marcar mais um gol. Isso fatalmente vai acontecer. Vamos ver o que os dois disseram a respeito desta marca aí da vitória do Palmeiras, que tem tudo para conseguir o primeiro lugar geral em mais uma edição da Copa Conmebol Libertadores. Vamos lá. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Gomes. Primeiro para você, Gomes, gol histórico, né? Você se iguala hoje ao Luiz Pereira como zagueiro com o maior número de gols na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ficar um gol de se transformar no zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Queria que você falasse sobre isso. E para você, Abel, com relação à nota oficial hoje da CBF sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, agora o Palmeiras retorna no Campeonato Nacional para enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa e os cartões seguem, ou seja, você está suspenso, João Martins, Castanheira, Mike, Flaco Lopes e o Hendrick não pode jogar mais o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, já que os cartões vão para a próxima rodada e volta o jogo só contra o Galo. Queria que você falasse também sobre isso, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu fico muito feliz por igualar a marca de um ídolo como Luiz Pereira. Acabei de falar com o professor aí, acho que nosso elenco, esse grupo aí pensa no coletivo sempre, é importante o individual. Eu fico muito feliz, eu não ia conseguir isso sem a ajuda desse grupo, dos meus companheiros, dos funcionários do clube que me ajudam todos os dias aí, os funcionários que tem pronto sempre a sauna, a piscina gelada, e sim, isso é difícil de conseguir isso. Mas fico muito feliz pelo primeiro objetivo, que é classificar na seguinte ronda, e agora o segundo objetivo, que é tentar classificar no geral. Olha, tens que só me explicar que ainda com uma nota. Vamos falar, antes do Abel falar, vamos comentar essa marca do Gustavo Gomes. O discurso ensaiado, pronto, ó, vamos pensar no coletivo. Fico muito feliz, mas vamos pensar no coletivo. Resposta protocolar. Admito que eu fico um pouco decepcionado com esse tipo de atitude, de excesso de... Na verdade, a organização nunca vem em excesso, mas eu acho que pode haver brechas para, né, se extravasar. Talvez seja um pouco a personalidade do Gustavo Gomes, talvez seja sei lá o quê. Mas eu admito que eu gostaria de ver o cara feliz pra caramba, falando, puta, eu consegui o negócio. Eu não sei se eles dão valor para essas marcas como a gente dá. E a expectativa é a mãe de todas as decepções, né? E eu fiquei tão feliz, cara, de ver o gol acontecer na minha frente, um gol tão histórico. E o Gustavo Gomes, gol, beleza, queria repartir aqui com os funcionários, que deixa a piscina gelada. Tá bom, tá bom. Não diminui a importância do que foi conseguido ontem. Um zagueiro fazer 36 gols. E olha que ele tem muito menos partidas pelo Palmeiras que o Luiz Pereira. Pouco mais da metade. Então é um feito extraordinário. Só saiu hoje e eu tinha pensado o próximo jogo de uma maneira, e porque a nota saiu hoje, eu fiquei surpreso. Mas lá está, o treinador é para treinar e dirigente é para dirigir. E o mais importante nisto tudo realmente é a ajuda às vítimas do Rio Grande
do Sul, isso é que é o mais importante. Se me estás a dizer, então o próximo jogo vai contra o Atlético Paranaense, então, e nós vamos Mineiro. e vamos ficar todos de fora, é isso? Pronto, é o que é, não é? É como eu te disse, treinador treina, direção dirige, e é isso. Não me vou alongar muito para não dizer o que eu penso, porque às vezes o melhor é estar calado. Ele deixa clara sua insatisfação. Por que o Abel está insatisfeito? Porque as decisões são tomadas em cima da hora, planos são feitos e precisa alterar os planos por falta de organização. Agora, também temos que ponderar que é uma situação extraordinária e ele mesmo disse, a direção dirige, treinador treina, e faz parte do papel do treinador ter que consertar mudanças de rota repentinas, né? Como você está num barco ali, muda o vento, você tem que puxar a vela mais para cá, puxa a cordinha mais para lá e aí vai ajustando. Faz parte do trabalho isso. Claro que ele tem todo o direito de ficar contrariado. Pô, tem que fazer isso, né? Porque o ideal é que o vento se mantenha sempre do mesmo jeito para ficar mais fácil. Mas às vezes o trabalho é um pouco mais difícil, né, Abel? Então é isso aí. Boa noite, tudo bem? Estamos no 5º mês da temporada, né? E tirando um pouco os resultados à parte, eu queria que você fizesse uma análise sobre o desempenho da equipe até aqui. Você tem rodado bastante as escalações. Eu queria saber se esse ano está mais difícil de você escolher os 11 jogadores para cada partida por conta de um rendimento mais abaixo e o time talvez esteja sofrendo mais contra-ataques, algo que não era tão comum assim. Queria que você fizesse, por favor, essa análise, mesmo encaminhando com a primeira colocação na Libertadores, campeão paulista, condição no Brasileiro de intermediário. Como é que você vê o rendimento da sua equipe? Falou, mas tinha aquela casquinha de banana ali no meio da pergunta que era a verdade, né? Ó, teu time tá tomando muito gol de contra-ataque, hein? O que você acha? A pergunta foi essa. Esse é o sonho de qualquer treinador, é ter dores de cabeça, não é? Que é o que acontece com as grandes equipas, é ter 2 jogadores por posição ao mesmo nível, para depois poder escolher com a quantidade de jogos que temos, com 2 jogos, não é? 2 dias de recuperação. Hoje, por exemplo, acredito que o Atlético Paranaense tenha sofrido o que nós sofremos antes de jogar contra eles, ter só 2 dias para preparar o jogo seguinte, e não conseguiram ganhar hoje. E depois é importante nós continuarmos neste caminho. Eu sei que agora normaliza-se ter 2 moleques de 17 anos a jogar na equipa, não é? Ninguém fala nisso, normaliza-se, não é? É igual. Contem-me quantas equipas aqui no Brasil, contem-me quantas equipas jogam com moleques como nós jogamos e que lutam pelos mesmos objetivos que nós lutamos. Mas isso fica à espera que vocês me digam. E também já agora, se vocês me podem ajudar, porque houve muita gente ofendida com aquilo que eu falei na última conferência de imprensa. Pergunto-vos a vocês se a vibração, se a energia, se a atmosfera, se a concentração, se o foco vosso é o mesmo ou é diferente. Mas eu deixo para vocês, porque os jornalistas é como os treinadores, os jogadores, é como todos. Têm os bons, têm os excelentes e têm os ruins. E os treinadores também têm os treinadores bons, têm excelentes e têm os ruins. Os jogadores também têm bons, excelentes e ruins. Os árbitros também têm bons, excelentes e ruins. Os dirigentes também têm bons, excelentes e ruins. Portanto, é assim que funciona. E desculpem-me se a minha franqueza, se a minha opinião ofende a alguns, mas eu digo aquilo que penso, não aquilo que as pessoas às vezes gostam de ouvir. Mas faço-vos essa pergunta, se a energia, se a atmosfera, se a concentração no vosso trabalho, se é a mesma, trabalhar nestas condições ou trabalhar lá. Gostava de ouvir a vossa opinião, pois nos sítios que vocês dão e escrevem, gostava de vos ouvir, se vocês me fizessem esse favor. É claro que o Allianz Parque dá de 1000-0 em Barueri em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto.
E interessante essa visão do Abel. O jornalista trabalhando lá, trabalha melhor, trabalhando lá em Barueri, trabalha melhor do que no Allianz Parque? Nem a pau. Nem a pau. Por mais que os funcionários da Arena Barueri sejam espetaculares, esforçadíssimos, dedicados, corteses, gentis, mas a estrutura não é a mesma, cara. Sabe? Tudo que está em volta da gente durante o trabalho faz com que o trabalho seja pior, mais difícil. Então a gente trabalha muito melhor no Allianz Parque. Tô falando do trabalho de quem faz a cobertura, né? Como a gente fez ontem. E para os jogadores é claro que é a mesma coisa. Os jogadores não vão jogar tudo que sabem. Ah, mas o Atlético Paranaense gostou, né? Foi lá e ganhou. Ele está falando do fato de jogar em casa, de ter a vantagem de ser o mandante. Essa vantagem diminui. A diferença entre o mandante e o visitante, ela é determinada também pelo palco, pelo estádio. E quando você vai para Barueri, essa diferença diminui. O Palmeiras tem que ser muito melhor do que o adversário para ganhar. Ontem o Palmeiras foi melhor, apenas melhor que o Independente Del Valle e ganhou. Claro que o Allianz Parque, o fato de ser no Allianz Parque influenciou. E talvez se o jogo de ontem fosse em Barueri, tivesse sido em Barueri, talvez o Palmeiras não tivesse ganho. Abel, boa noite, Abel. Gustavo Gomes, Bruno Faria, da Rádio CBN. Primeiro para o Abel, eu queria que você fizesse uma avaliação hoje do Flaco Lopes atuando como meio-campista. Aliás, ele não mencionou, ele deixou passar batida a história do contra-ataque. Que o repórter deu uma insinuada ali. Seu time tá tomando muito gol de contra-ataque. Na verdade, ontem não tomou gol de contra-ataque. E sofreu um contra-ataque no começo do jogo. Nos outros contra-ataques que o Independiente tentou, a defesa se saiu muito bem. Depois você muda no segundo tempo, já que o Del Valle vem para cima do Palmeiras e você explora bastante o contra-ataque e já me falou também sobre o Rony, que dá profundidade e se torna um centroavante no seu time. Então essa avaliação da mudança da postura do time do Palmeiras no segundo tempo. Para o Gustavo Gomes, me chamou a atenção que assim que sai o pênalti, o Estevão pede para cobrar. Você como capitão, que papo você teve com ele ali? Como é que foi essa conversa? E você é o novo batedor, o oficial de pênaltis? Obrigado. Não, acho que tive uma conversa aí com mais velhos, digamos assim, falo assim, quando não está vega, você tem que pegar a bola e bater para os atacantes não brigar ninguém, porque fica um pouco também essa imagem assim, acho que aí tem que tomar a decisão também. E foi isso. Acho que quando está vega o batedor e quando não tem alguma, para não ter alguma briga aí, eu pego a bola e acho que ninguém, todo mundo estava de acordo e estava com confiança também. Só isso. Casquinha de banana, né? Tentando plantar ali uma imagem de individualista para o Gustavo Gomes. É claro que ele quis bater para tirar essa marca da frente logo, é óbvio. Mas também o Veiga, o Gomes bateu o último pênalti, converteu o último pênalti, o último gol de pênalti do Palmeiras, na ausência do Veiga. Então ele tá falando, o batedor oficial é o Veiga. Na ausência dele, eu tomei a decisão, porque eu sou capitão, sou mais velho, estava confiante, fui lá e bati. Mas é claro que ele estava ansioso para fazer esse gol, é óbvio. E fazer esse gol numa partida de Libertadores, claro que é muito legal. E não tem problema nenhum nisso. Se me permites, o Lopes não jogou como meia, como é que disseste? Qual foi o nome que utilizaste? Meia atacante, não. Quem jogou como meia atacante foi o Hendrick. Pontualmente o Lopes podia flutuar ali se o Hendrick fosse para fora, mas nós jogámos com dois meias atacantes, o Lázaro no lado esquerdo, que tanto estava aberto como estava por dentro, e se estivesse aberto quem vinha por dentro era o Piquerez, fazia o quarto homem no meio campo, e do lado direito quem flutuava e era meia atacante era o Hendrick,
Isso acontece muitas vezes no jogo, quando joga o Hendrick na frente com o Veiga por trás, os dois baterem no mesmo espaço. Acho que são dois jogadores que ocupam e gostam de ocupar aquela meia sobre o lado direito. Mas o Hendrick, ele tem uma atração pelo gol, né? Então, ele jogou mais pelo lado direito. O Flaco, obviamente, fica um pouco mais para o lado esquerdo. E dá a impressão que os dois estavam lado a lado, né? E aí, essa impressão que o repórter teve de que o Hendrick jogou como atacante. E como é que você vai falar que o Hendrick não foi um atacante? Não é um atacante. Ele é um meio-campista? Não, ele não é meio-campista, ele é um atacante, né? Mas ele teve uma função tática, o ponto de partida. O Abel gosta de falar em ponto de partida, né? O ponto de partida do Hendrick, de fato, era ali no corredor intermediário, né? Saindo de fora para dentro e sendo muito ofensivo, como é a natureza do Hendrick. Mas eu não achei feio, não, o repórter fazer essa confusão. E você vê que o Abel ele tem um certo prazer. Ele fala assim, não, você não enxergou o jogo direito. Quem jogou assim foi tal, quem jogou assim foi de outro jeito. Ele não deixa passar. Quando o Hendrick joga na frente, ele também gosta de jogar ali. Nós jogamos com 4 jogadores por dentro, Lázaro, Hendrick, Rios e Zé. Só fazer este quarteto, fazer o 4 contra 3 sobre o meio campo do nosso adversário, dando largura de um lado do Estevão e do outro alternando ou o Piquerez ou o Lázaro, com a nossa estrutura de 3+2 por trás a sustentar a equipa. E falaste muito bem dos contra-ataques, sim, no último jogo contra o Atlético Paranaense isso aconteceu, muito, principalmente por um erro tático, e o erro tático é do treinador, e por algumas más abordagens de alguns dos nossos jogadores. E a nossa equipa é isto, cada jogo é uma corrida nova, cada jogo um setup novo, cada jogo afinar o carro, cada jogo corrigir. Acho que corrigimos e hoje fomos uns justos vencedores. Sim. Não alterámos nada para a segunda parte, a não ser o golo que eles fizeram, que depois tivemos que reagir. Isto não é o que o treinador quer. Se fosse depender daquilo que eu quero, e se não metesse a equação o adversário, nós jogávamos o jogo todo em cima da área do nosso adversário a massacrá-los. Só que do outro lado há um adversário que tem qualidade, que tem bons jogadores, que tem a mesma ambição que nós, que tem bons treinadores e muitas vezes nos obrigam a empurrar para trás. E nos empurrou e nós tivemos que defender, fizemos alterações, na minha opinião, que tínhamos que fazer, e a equipa portou-se bem, demos um bocadinho de mais solidez defensiva, com sobra, e acho que estivemos bem. Podíamos ter feito inclusive o terceiro, não deu, mas minha equipa de parabéns, voltámos àquilo que é o nosso normal, mas fiquem tranquilos que o Palmeiras vai perder muitas vezes, fiquem sossegados. Eu sei que quando perdemos uma vez parece o fim do mundo, que se normaliza uma equipa que joga com uma equipa jovem, que joga com muitos moleques, com muitos jogadores abaixo dos 22 e 23 anos, alguns com 17, 2 hoje, e que se normaliza tudo. Mas nós vamos continuar o nosso caminho, porque este símbolo, jogue quem jogar, seja o jogador que jogar, seja onde for, nos obriga a ganhar, e é isso que nós vamos fazer, como temos feito até agora. E mais uma vez dar os parabéns aos nossos jogadores. Parece fácil estar na Libertadores, estar a conquistar o que nós conquistamos, estar num grupo super difícil e continuar a fazer o que fizemos noutros grupos anteriores, e dar acima de tudo os parabéns aos meus jogadores, e digam o que disser, nós vamos continuar competitivos, que é isso que mais me interessa, é que a minha equipa tenha essa capacidade de saber ouvir, mas perceber que há notícias que vêm para nos estabilizar, já que alguns não nos conseguem fazer isso dentro de campo. Tentam destabilizar de outra maneira, e os meus jogadores têm que saber disso, porque há coisas que falam que são pura mentira para tentar destabilizar a nossa equipa, e nós internamente temos que abrir o jogo, falar uns com os outros, perceber quando o treinador erra, quando um jogador não está em boa forma, e assumirmos isso e trocarmos o que tivermos que trocar, porque no final de contas o que conta é que o Palmeiras continua a ganhar. Isso é que é o mais importante de tudo, e é isso que nós queremos conseguir. Olha só, o Abel demonstrando bastante mágoa com as críticas diante dos maus resultados, quando acontecem, a derrota para o Atlético Paranaense no último fim de semana,
meio que acusando o golpe desse zum que teve em cima do Rony, maldoso, uma coisa realmente maldosa. E ele fala assim, fiquem tranquilos que a gente vai perder, né? Como um verdadeiro palmeirense. Tem que tomar cuidado para usar essa expressão, né? Mas acho que nesse caso todo mundo entendeu e cabe, no sentido de que, em princípio, a imprensa é contra o Palmeiras. O Abel já abraçou essa postura, né? Quando ele fala isso, fiquem tranquilos, a gente vai perder. Vocês gostam quando a gente perde. Agora, quando ele fala que cometeu erro, às vezes comete erros, eu acho que hoje ele ontem, né? A partida de ontem, ele cometeu 2 erros que felizmente não tiveram consequências. Um foi a saída do Estevão, aí tem que ver se o Estevão sentiu alguma coisa, se ele pediu para sair, se não, eu acho que foi um erro tê-lo tirado de campo. Não era para ter tirado o Estevão, estava acabando com o jogo. Era o cara que poderia fazer uma jogada para acabar com o perigo, estava 1 gol de diferença. Vamos fazer 2, vamos acalmar fazendo 2 e não ficar só aguentando as porradas do Del Valle, né, e segurar. Vamos fazer o 3-1 e acabar, né? Não, aí ele tira o Estevão e coloca o Mike. O Palmeiras fica bem menos perigoso, bem menos ofensivo, embora o Mike não tenha entrado mal. O Mike entrou bem. Só que você podia colocar o Mike no lugar do Marcos Rocha, né? E eventualmente soltar o Mike, ou então segurar o Mike mesmo e deixa o Estevão ali fazendo a direita. Tava tudo certo. E o outro erro foi colocar o Luan no lugar do Rios. E para fechar a casinha e para atrair ainda mais o time do Del Valle, sendo que você não tinha mais o contra-ataque, porque o Estevão, né, que era o cara rápido pela direita, você tinha ainda o contra-ataque porque você tinha o Rony. Mas sem o Estevão, não faz muito sentido, né, você chamar o adversário para perto de sua área. Então, eu não sei se foram boas decisões do Abel. Então é aquela coisa de não ser resultadista. Não é porque o Palmeiras ganhou que eu vou falar, beleza, foi tudo certo. Eu continuo achando que foi errado. Felizmente não influenciou o resultado, tá? Mas eu acredito que não foram as melhores decisões do Abel ontem, não. Este caminho. Boa noite, Abel. Você acabou de falar o que importa é ganhar, né? Os jogadores têm que ir na rede social dar satisfação sobre algumas palavras. Você falou também, o Palmeiras vai perder muito. É uma reformulação? É o seu momento mais difícil agora, nesse meio de temporada? Vai ter que reformular o time e você está atrás de uma nova espinha dorsal? Olha, grande a pergunta que fizeste. Parabéns. Sim, claro que vamos ter que reformular, mas eu adoro isso. Adoro. E espero que a direção me acompanhe nessa reformulação, porque nem sempre é fácil. Mas nós sabemos que para manter a motivação, a ambição dentro de um elenco é preciso essa reformulação, e seguramente nós vamos ficar sem o Gomes, possivelmente Piquerez, o Rios, não sei se o nosso selecionador nacional se vai lembrar de mais algum do Palmeiras, já que o Zé Rafael é um dos jogadores que está na lista, ou você chama aqui na pré-lista, o Veiga também está, o Murilo também está, o Hendrick já foi. Eu adoro isso, adoro desafios e muito sinceramente já comentei isso com a minha equipe técnica. Há aí um plano e eu estou muito desejoso de seguir esse plano, porque é em coisas que eu realmente acredito, e acredito que daqui a 2 meses, quando começar não é Sul-Americana, é a Copa América, vamos ter que, não que reformular, porque os jogadores já estão connosco, eles já estão a treinar connosco, temos um zagueiro jovem que tem muito talento, que está a treinar connosco já desde o início do ano, treina connosco e joga em baixo, seguramente que também Vitor vai Reis. ajudar. Temos o Naves que está muito bem, o Fabinho que já há muito tempo está a dizer, professor, olhe para mim, que eu
estou desejoso por jogar, você deu oportunidade agora a outros, ao menino, vê lá quando chegar a minha altura, tenho certeza que eles pensam nisso. E nós vamos arranjar soluções, como sempre fazemos, para continuar competitivos e com os mesmos objetivos sempre. Não abdicamos de nenhuma competição e vamos lutar com tudo que temos por elas, sabendo que não vamos ter as mesmas opções que tínhamos de início, mas vamos continuar a ser competitivos, seguro. O time sem o Endrick, com Dudu e Felipe Anderson, é outra coisa, né? O Estevão a gente não sabe se vai ficar ou não. Que está tendo uma conversa muito forte para que ele saia. Bom, se bem que ele não pode ir porque ele tem 17 anos, né? Mesmo que ele seja vendido, ele é obrigado a ficar mais um ano, então ele fica, né? Então o Estevão fica. Esse time vai ter Estevão, vai ter Dudu, vai ter Felipe Anderson, já tem o Veiga, o Flaco Lopes, já não em tão boa fase quanto estava no Paulista. Ou seja, são várias peças que ele pode mexer. Claro, o Rony. São várias peças que ele pode mexer, que ele pode usar. Tem esse problema da Copa América que, apesar de já estar convocada a seleção, você tem uma pré-lista que ele pode fazer substituições em caso de lesão, em caso de emergência, ele pode ir lá e puxar um desses pré-convocados. E o Palmeiras tem alguns nessa pré-lista que felizmente não entraram na lista final, mas que podem entrar ainda. Então, esse é o trabalho do técnico. E o Abel sabe disso, né? É a história de mudar o vento. Você tá lá velejando, muda o vento, você tem que puxar a cordinha aqui, fazer um ajuste ali, tem que ir fazendo, cara. Esse é o trabalho. Ele sempre bate nessa tecla. E não é sem razão que ele faz isso. Olha, nosso time tem 2 moleques de 17 anos. E não são só 2 de 17. Tem um monte jogando que tem 22, 21, 23, que são muito jovens. Flaco Lopes tem 22 anos, cara. É que a gente esquece isso. O Gabriel Menino é mais velho que o Flaco Lopes. Que time tem isso no Brasil? A maioria não tem nenhum com 17. O Palmeiras tem 2 jogando. Então o Abel tem essa capacidade, apesar de já ter sido chamado pela Enzolândia de inimigo da base, inimigo do talento. Abel não gosta da base, não é isso que ele é? Então, aí tá aí. Tudo tem hora, tudo tem o tempo certo. Às vezes o tempo certo para nós não é o tempo certo para ele. A gente está sujeito à avaliação dele. Ele é o chefe, ele é quem manda. E no final o resultado tem sido bom. Então ele não vai tomar todas as decisões certas. Ele vai cometer alguns erros. Mas o que ele entrega no final é o que importa. Acho que a gente tem todos os motivos do mundo para ficar muito satisfeito com o trabalho do Abel, embora tenha gente que ainda ache que não, tem que trocar o Abel e colocar outro. Alguém acha que vai vir outro técnico fazer um trabalho melhor que o Abel? Qual seria esse técnico? Eu não vejo a menor condição de alguém sustentar esse discurso, mas infelizmente ele ainda acontece. Abel, boa noite. Você disse há pouco sobre notícias que tentam desestabilizar o time do Palmeiras. Sim. E o Rony, essa semana, ele foi às redes sociais para se defender de que supostamente ele teria vazado uma insatisfação de alguns jogadores experientes do elenco com banco de reservas, com algumas decisões tomadas também pela comissão técnica do Palmeiras. Queria te ouvir, como comandante dessa engrenagem toda, se essa sua referência é de fato a esse episódio do Rony nessa semana, que foi às redes sociais se posicionar, se houve ou se há insatisfação com algumas decisões da comissão técnica e até que ponto essa insatisfação ela é natural e positiva, desde que não atrapalhe o conjunto todo da obra. O jogador que joga comigo e que fique satisfeito por estar de fora, Não serve. Jogador que faça parte do meu elenco, que fique satisfeito por ficar de fora, eu não quero no Palmeiras. Eu quero jogadores que não joguem que fiquem insatisfeitos. Que era o que eu fazia como quando era jogador. Ficava com putasia quando não jogava. Mais ou menos. Eu acho que se você tiver... são 28. Se você tiver 17 caras insatisfeitos, é complicado.
Acho que você tem que ter ali uns 10 que sabem que o lugar deles é o banco e que estejam felizes e satisfeitos de servirem quando solicitados. E que você tenha, sei lá, uns 7 ou 8 que sim, estejam com essa putasia aí que ele falou. Né? Acho que é um equilíbrio. Aliás, o caminho de tudo sempre é o equilíbrio. Né? Putasia mesmo. Putasia. E ai do jogador que fica de fora que não fique com azia comigo. Tenho que respeitar e eu não tenho, nunca tive um problema. Agora entendo alguns dos vossos colegas que vestem a camisa, que ainda hoje vinha um jornalista brasileiro a descer com um dos meus adjuntos e vinha-me a perguntar como é que é possível terem marcado aquele penalti a favor do Palmeiras. E o meu assistente, muito bem, perguntou a esse jornalista, não lhe perguntou de que clube é que ele era. Perguntou-lhe primeiro se ele era brasileiro e segundo, se lembra do penalti que nós sofremos no Mundial. Este é o nível que nós temos. Mas volto a dizer, e há jornalistas e comentadores da excelência e nós devemos ouvi-los porque agrega. E há outros que são paus mandados, é assim que se diz aqui? Paus mandados. E os meus jogadores têm que entender isso, porque o futebol é muito mais do que aquilo que se joga dentro das 4 linhas e há muita maneira de criar confusão num clube. Primeiro é por maus resultados, acontece, faz parte. A segunda é por crise diretiva, e às vezes os resultados são bons e há uma crise diretiva. E a terceira é influências vindas de exteriores, organizados alguns, por forma a tentar, e quando houver alguma coisa, não digam foi alguém que disse ou que fez, não, ponham tudo. Fala a fonte. Olha, está aqui tudo, basou, não é? Porque um jornalismo sério, uma Fala a notícia fonte. séria e competente, ela que tem que ter fundamento, não é? Uma fonte, não é? Vocês usam muito aqui, uma fonte muito próxima. Eu dizia onde é que punha essa fonte muito próxima. Abel, boa noite. Sensacional! Sensacional! Vou falar pra vocês onde vocês vão enfiar essa fonte. Baixou Eduardo Batista no Abel Ferreira, agora no bom sentido. Falou com todas as letras. Sensacional, o Abel. Ele falou com todas as letras. Os jornalistas. Há jornalistas, não generalizou, é claro, tomou esse cuidado. Mas falou, há jornalistas que são paus mandados e que estão fazendo o trabalho de tentar plantar crise no Palmeiras. E ele está se referindo, claro, ao jornalista que começou a fomentar esse papinho de X9, de, sabe, plantar intriga mesmo. É bom que o torcedor palmeirense, o verdadeiro torcedor palmeirense, aquele que torce pelo Palmeiras, o verdadeiro torcedor palmeirense, vamos deixar claro do que se trata essa expressão, é o cara que torce pro Palmeiras de verdade. Acima daquele que torce primeiro para si e para a própria opinião. Tá? Então quem tá fazendo showzinho em rede social, torce primeiro para si. Depois ele eventualmente torce pelo Palmeiras. Então, esse cara não dá pra você falar que esse cara é um verdadeiro palmeirense. Aquele palmeirense que ajuda. Ele é palmeirense? O cara é palmeirense, mas ele torce primeiro pra ele. Então ele não tá disposto a abrir mão de suas opiniões, abrir mão de suas convicções pelo bem do Palmeiras. Ele quer estar certo. E dar show. E ganhar seguidor. Então eu acho que não é errado falar que esses caras não são verdadeiros palmeirenses. São palmeirenses. O verdadeiro é aquele que apoia, aquele que ajuda, aquele que está sempre fazendo o melhor para o time. Né? Então é bom que os torcedores, os verdadeiros palmeirenses, saibam identificar quem são os jornalistas sérios e quem são os palhaços. Quem são os caras que abraçaram a causa circense. Ou aqueles que estão amando de outros interesses nocivos ao Palmeiras.
e tem que riscar esses caras. Bloqueia. Né? O que vem desse cara não pode nem chegar na minha timeline, não quero nem ler. Né? Para não ficar aumentando o buzz negativo. É isso que o palmeirense tem que fazer. Tirar esses caras da frente. Isola esses caras numa bolha. Tanto os torcedores ruins, quanto os jornalistas ruins. Deixa eles lá, numa bolha deles. Quanto mais isolados eles estiverem, melhor. Eu gostaria de saber se você conseguiu já saber algo ali do Endrick, se é algo um pouco mais grave, ou se você acha que não foi tão aparente na televisão, pareceu que ele saiu com muita dor. E se me permite, dentro dessa sua reformulação que você gosta, você já espera contar com Dudu e Bruno Rodrigues para quando? Já tem uma data definida? Obrigado. Olha, posso te dizer que eles estão a treinar bem, isso é bom para nós. Eu estava aqui a falar ao teu colega que temos aí desafios pela frente e reformulações, eles estão bem. Claro que lhe falta o ritmo competitivo, falta-lhes o jogo, nós vamos lhe dar esse jogo em treino, mas depois falta o jogo e nós vamos procurar ajudá-los da melhor forma que nós conseguirmos para rapidamente os poder ter na máxima plenitude. Mas agora é esperar que corra tudo bem, esta parte finalzinha da recuperação deles, já estão a treinar connosco, falta essa parte do ritmo competitivo, os índices de força deles estão bem próximos daquilo que estavam quando se lesionaram, agora falta, como vocês sabem, o ritmo competitivo. Às vezes no treino, como os jogadores sabem que é o Dudu e que é o Bruno, tiram um bocadinho o pé para não ir a dividir, e depois no jogo, né, eles vamos ter que os pôr à prova, entre aspas, em treino ou jogos de treino com equipas que nós vamos chamar de fora para os pôr o mais rápido possível ao nosso dispor, mas claro que sim, são dois jogadores que nós queremos muito que nos se juntem ao grupo para nos dar mais opções, ainda para mais com esta situação dos jogadores que podem ser chamados, e isso é bom nós termos esses jogadores a voltar. Em relação ao Endrick, sinceramente ainda não sei o que é que ele teve, sei que estava com muitas dores e que pediu para sair. O meu desejo é que não seja nada de grave, porque ele merece tudo de bom por aquilo que é, por aquilo que nos ajuda, e acaba por ser um exemplo para nós a todos os níveis, e acima de tudo o que eu espero é que não seja nada de grave. Muito bem. Assim ele terminou a coletiva. Eles, né? O Abel e o Gustavo Gomes. Em relação ao Endrick, a impressão é de que ele tomou a pancada na coxa, do lado externo da coxa direita. Mesmo lugar da lesão que ele veio da seleção. Aí tem que ver o quanto isso vai incomodar ele, ou se simplesmente mais uma pancada, faz um tratamentozinho ali, tem uma semana, consegue jogar. Não sei, não sabemos. A gente esquece do Bruno Rodrigues, eu esqueço do Bruno Rodrigues. Então a gente fala, vai chegar o Felipe Anderson, o Dudu vai voltar. Tem o Bruno Rodrigues, cara. Vamos lembrar que o planejamento do Palmeiras para o primeiro semestre incluía o Bruno Rodrigues. E o Palmeiras está jogando sem o Bruno Rodrigues. Fez uma partida e meia e se lesionou. Então é mais um elemento aí para a gente tentar entender porque o Palmeiras não está voando do jeito que a gente gostaria. São problemas. Todos os times têm problemas. Esse é um dos problemas do Palmeiras, que ajuda a explicar por que talvez o Palmeiras não está como nós gostaríamos que estivesse. Então são vários fatores, vários problemas. Mas a gente perde um aqui, ganha um ali. Ninguém esperava que o Estevão ia estar voando tão cedo. O Estevão começa a temporada como uma opção, como um moleque em crescimento. E ele explodiu e já está chamando a atenção de gigantes da Europa muito mais cedo do que todos esperávamos. Né? A exemplo do que aconteceu com o Endrick. Então, eu acho que é o principal tema desta semana, né? É o quanto o Abel tem que estar se adaptando a novas situações, às mudanças de vento e fazendo correções na rota, né? Isso faz parte do trabalho de ser um treinador. E que satisfação de ver o Abel defendendo o Palmeiras a lá Filipão, né? Ele usou um recurso ali do Eduardo Batista, né? Fala fonte!
Mas, na verdade, a postura dele tá mais para Filipão, né? Defendendo o Palmeiras, né? Como se fosse a segunda pele dele. Isso dá muito orgulho da gente ver e isso explica, ajuda a explicar, né? Tamanho sucesso que o Palmeiras vem fazendo nas últimas temporadas sob o seu comando. Assim a gente termina mais esse react, mais um react muito bom, como a maioria deles. E agora a gente dá uma parada porque a tabela foi alterada. Não haverá jogos no final de semana. O Palmeiras jogaria contra o Criciúma lá no domingo. Vai folgar, todos nós folgaremos. E o Palmeiras volta a campo então contra o São Lourenço na próxima quarta-feira, no fechamento da fase de grupos da Libertadores. Precisa fazer gols, precisa fazer pelo menos uns 3 golzinhos aí de diferença no São Lourenço, para ter boas chances de terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Tá? Até porque é o River Plate quem está perseguindo o Palmeiras, e o River Plate é o time dono do estádio onde vai ser jogada a final da Libertadores. No sorteio da Libertadores vai ser muito importante ficar do mesmo lado da chave do River e não do outro lado, porque pegar eles na final é uma roubada. Esse é assunto para outra história. Vamos lá. Muito obrigado a todos pela companhia. A gente volta, como eu disse, cobrindo jogos na quarta-feira, e na segunda-feira tem o Verdades ao Vivo, né? Que vai ser a nossa próxima live. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes.